Boa noite, Dom. Meu nome é Murilo. Sou nascido e criado no interior, mas passei boa parte da vida me mudando de um lugar para outro em busca de trabalho. Desde cedo, aprendi a lidar com a terra e a cuidar de plantas, pois meu pai era o responsável pelos canteiros da pequena chácara da família. Fiquei um bom tempo distante de tudo isso, porém, em determinado momento, precisei retornar às minhas origens. Meu último emprego foi como auxiliar de manutenção em um galpão de distribuição, mas a firma entrou em crise e fui demitido. Foi então que decidi investir no pouco que eu sabia fazer muito bem: cuidar de jardins, podar arbustos, cultivar mudas e manter tudo bonito. Eu estava com cerca de 35 anos quando resolvi recomeçar. Não tinha muitos recursos, mas comprei algumas ferramentas básicas de jardinagem, como tesouras de poda, enxadas e um velho carrinho de mão. Aluguei uma casinha simples para mim, minha esposa, Rosângela, e nossos 2 filhos, Jonas e Pietra. O aluguel não era barato, mas estava dentro do que eu podia arcar, já que vivíamos num bairro popular. Precisava encontrar logo clientes dispostos a pagar por um trabalho de qualidade. Foi então que comecei a bater de porta em condomínios mais luxuosos, onde geralmente as pessoas querem jardins bem cuidados. Minha rotina era simples. Eu acordava por volta de 6 horas da manhã, colocava as ferramentas na caminhonete velha que peguei emprestada de um tio e depois comprei em prestações, e percorria ruas arborizadas, oferecendo meus serviços. Muitos ignoravam, alguns fechavam o portão, mas eu seguia insistindo. Precisava de uma oportunidade. Certo dia, logo que cheguei à portaria de um condomínio, o segurança me barrou no ato. Mal me perguntou o que eu queria e já foi dizendo que não poderia entrar sem autorização de algum morador. Expliquei que eu era jardineiro e estava só procurando trabalho. Ele não me deu ouvidos, falou algo do tipo: "Se não tem um morador te esperando, não pode entrar. Ordem da administração." A forma como ele me olhava me deixou desconfortável, quase humilhado. Pensei em discutir, mas preferi virar as costas e ir embora. Enquanto caminhava de volta para a caminhonete, notei que um carro preto e grande parou ao lado do meu. O motorista baixou o vidro e me olhou com curiosidade. Era um homem de meia idade, aparentando ter por volta de 40 e muitos anos, cabelos bem penteados, expressão séria. Ele observou minhas ferramentas e disse: "Está oferecendo serviço de jardinagem?" Contei que sim, expliquei que já havia trabalhado em lugares grandes, onde precisavam de um cuidador fixo. Ele me escutou, analisou meu carro cheio de ferramentas e então pediu para o segurança me deixar passar. Informou que eu poderia seguir até a casa dele, pois estava mesmo querendo alguém para cuidar do imenso quintal que possuía. Esse homem se apresentou como o Sr. Raul. Fui atrás dele pelas ruas do condomínio até chegar a uma casa enorme, com um jardim mal cuidado, cheio de mato alto. Quando parei a caminhonete, ele me convidou a entrar e perguntar o que eu achava do lugar. Deixei minhas ferramentas na caçamba e entrei. A casa era moderna, de muros altos, e o terreno era realmente grande. Coqueiros que pareciam ter sido plantados muitos anos antes, arbustos sem poda, flores quase mortas. "Dá um jeito nisso?" ele perguntou apontando para o cenário. Respondi com segurança que sim. Contei brevemente sobre minha experiência, disse que conseguia revigorar qualquer canteiro seco e que podia fazer podas de formato, mantendo um padrão bonito. Ele assentiu e comentou que a esposa dele, Dona Beatriz, adorava flores coloridas, mas não tinha tempo nem paciência para cuidar do jardim. Ainda comentou que tinha uma propriedade fora da cidade, uma chácara, e talvez precisasse de ajuda lá também. Fiquei animado, pois isso poderia significar um trabalho fixo. Ele me fez uma proposta: cuidaria do jardim todas as manhãs em troca de um salário mensal. Se conseguisse agradar a esposa e ela aprovasse minhas ideias, nós fecharíamos negócio. O contrato informal era simples, mas para mim significava estabilidade. Aceitei no mesmo instante e ele sorriu satisfeito. Comecei no dia seguinte. As primeiras semanas foram intensas, pois a terra estava cansada. As plantas estavam cheias de pragas e eu tinha de limpar o terreno inteiro. Precisava acordar antes de 6 horas, preparar as crianças para a escola junto com Rosângela e partir rápido para o condomínio.
pois o segurança continuava desconfiado e fazia questão de revistar meu carro toda vez que eu entrava. Apesar desse detalhe, eu me sentia grato pela chance. Dona Beatriz aparecia de vez em quando e me pedia para plantar rosas de diversas cores, pois ela queria um ambiente alegre. Também comentava que a filha deles, Bianca, voltaria em breve de uma viagem longa e adorava flores do campo, especialmente girassóis. Isso me lembrou que, no viveiro onde eu comprava mudas, havia girassóis novos, prontos para serem plantados. Anotei a sugestão e programei para trazer algumas mudas de lá. Com o tempo fui percebendo o tamanho de todo o trabalho que eu teria. O quintal não era apenas um jardim simples. Havia uma área nos fundos que se estendia por vários metros, com árvores que não eram cuidadas havia muitos anos. Mesmo assim, me empolguei. Consegui colocar em ordem a parte frontal em cerca de 2 semanas. A grama começava a ganhar um tom mais esverdeado. O clima estava firme, sem chuva excessiva, o que ajudou a adubar e regar adequadamente. Rosângela ficou feliz quando percebeu que eu não chegava mais tão abatido. Também pude comprar umas roupas novas para as crianças. Estava tudo indo bem. Até que, numa tarde, Dona Beatriz chegou ao jardim acompanhada de Bianca, que havia retornado de viagem. A moça devia ter por volta de 20 e poucos anos, magra, de feições elegantes. O jeito que ela me cumprimentou não me pareceu nada fora do comum, mas percebi um olhar demorado, analisando-me dos pés à cabeça. A mãe explicou que eu era o jardineiro novo, e a filha abriu um sorriso curioso. "Você gosta de cuidar de flores do campo?" perguntou Bianca. "Gosto sim, e já trouxe umas mudas para plantar. Ainda não coloquei todas, mas vou preparar tudo na próxima semana." Ela sorriu e fez um sinal de aprovação. Continuei meu trabalho tentando não parecer sem jeito. De onde eu vinha, não estava acostumado a lidar com pessoas tão ricas. No entanto, Bianca era simpática, se aproximava sem cerimônia, perguntava sobre as flores, sobre a forma de podar arbustos. Pelo que entendi, ela estava ali temporariamente, pois estudava em outra região, mas gostava de passar um tempo na casa dos pais. Nos dias seguintes, notei que Bianca surgia de repente, sempre quando eu estava sozinho, e puxava a conversa. Chegou a perguntar sobre minha família, e eu contei que era casado, tinha 2 filhos, e que lutava para arrumar um lugar melhor para morar. Ela me olhou com interesse, mas não disse nada muito pessoal. O tempo passou. Mais ou menos 1 mês depois, o jardim já apresentava uma diferença enorme. Os canteiros, antes secos, agora tinham flores variadas. Eu tinha plantado girassóis num espaço bem iluminado, imaginando que Bianca gostaria de ver aquilo se abrindo aos poucos. Um dia, enquanto terminava de cortar a grama, percebi que ela me observava da janela, com o telefone na mão, como se tirasse fotos de mim sem permissão. Tentei fingir que não vi, mas me senti desconfortável. Na semana seguinte houve uma pequena confraternização na casa, e Dona Beatriz me pediu para preparar arranjos para as mesas no quintal. Trabalhei até tarde para deixar tudo pronto. Assim que terminei, Bianca apareceu usando uma saia curta e uma blusa justa, me oferecendo um suco. Aceitei, pois estava suado e com sede. Ela riu de um jeito que me fez ficar sem graça. "Fizeram uma boa escolha ao contratar você", disse, servindo o suco no copo. "Estou só fazendo meu trabalho", respondi. Ela não tirava os olhos de mim. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Tive a impressão de que a moça estava flertando, mas ignorei. Sou um homem de família. Nunca quis nenhum tipo de envolvimento fora do meu casamento. Voltei para casa tarde naquela noite. Rosângela perguntou por que eu demorara tanto e expliquei que precisei montar a decoração de última hora. Ela não reclamou, mas percebi que ficou um pouco desconfiada. Com o passar dos dias, Bianca se tornava cada vez mais ousada. Passava perto de mim em roupas que destacavam o corpo, lançava olhares demorados, perguntava se eu não ficava cansado de tanto trabalho braçal. Eu desconversava, tentando manter o foco, mas confesso que algo em mim começou a balançar. Era como se a presença dela me deixasse hipnotizado. E para piorar, ela parecia gostar de me deixar sem reação.
Certa vez cheguei a casa num sábado para cuidar de uns arranjos solicitados por Dona Beatriz, mas não encontrei nem ela, nem o Sr. Raul. Só havia Bianca e uma empregada na cozinha. A moça me levou até a parte de trás, onde eu guardava as ferramentas, e começou a passar as mãos pelas plantas, comentando que estavam muito bonitas. Quando me virei para pegar uma tesoura de poda, ela se aproximou sem que eu percebesse e falou baixinho: "Gosto de ver você trabalhando, Maurício." Engoli em seco. A maneira como pronunciava meu nome me causou arrepios. Pedi licença, tentei sair, mas ela segurou meu braço. Em seguida, tocou meu rosto e, sem que eu pudesse reagir direito, me beijou. Foi rápido, mas intenso. Meu primeiro impulso foi recuar, mas minhas pernas vacilaram. O que eu sentia era uma mistura de choque e culpa. Achei melhor ir embora, mas, ao mesmo tempo, algo me prendia ali. Ela sussurrou que não ia contar nada a ninguém, que era apenas uma brincadeira. Fui fraco. Não resisti. Assim começou uma situação que jamais imaginei viver. Nos dias seguintes, a cada chance que tinha, Bianca aparecia perto de mim, me olhava daquele jeito insinuante, às vezes até encostava o corpo no meu. Em pouco tempo nós terminamos num canto isolado do jardim, trocando carícias e beijos escondidos. Eu detestava o que estava fazendo, mas parecia possuído por uma atração doentia, algo que superava o simples desejo. Era como se eu não conseguisse parar. Em casa, Rosângela notava que eu andava distraído, distante das crianças. Eu ficava impaciente por qualquer coisa, brigava por besteiras. Ela chegou a perguntar: "Você anda diferente, está tudo bem no trabalho?" Eu respondia de forma grosseira, dizendo que estava cansado. As brigas começaram a se intensificar. Passei a chegar mais tarde, alegando serviço extra quando, na verdade, ficava prolongando minha presença na casa de Sr. Raul, esperando alguma oportunidade de encontrar Bianca sozinha. O dinheiro que eu ganhava era bom, mas, além disso, eu estava fascinado. Algo em mim dizia que aquilo não ia terminar bem. Uma tarde, enquanto eu cortava uma trepadeira na lateral do muro, Bianca surgiu com um copo de suco meio avermelhado. Disse que era uma mistura de frutas exóticas. Aceitei, sem pensar muito, pois estava calor. O sabor era agridoce, meio estranho, mas bebi. A partir dali passei a sentir uma sensação de agitação constante, como se meu coração estivesse sempre acelerado. Logo eu, que sempre fui contido, comecei a me tornar agressivo em casa. Se Rosângela perguntava algo, eu já respondia de modo rude. Cheguei a gritar com meus filhos, Jonas e Pietra, quando eles fizeram barulho brincando. Minha esposa percebeu a mudança brusca. "Maurício, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você?" Eu não sabia explicar. Só sentia um desejo louco de voltar ao trabalho, quase como se Bianca me chamasse mentalmente. Tentava controlar essa obsessão, mas não conseguia. Passei a ter insônia, acordava suando. Cada vez que pensava em Bianca, meu peito se apertava num misto de culpa e excitação. Se eu tentava ficar longe, me sentia ansioso e ia correndo para a casa da família, alegando que tinha mais coisas a fazer no quintal. Foi quando Dona Beatriz notou que a filha andava me observando mais do que deveria. Certo dia, ela me abordou na garagem. "Não quero criar problemas, mas percebo que Bianca tem se aproximado demais de você. Peço que tenha cuidado. O pai dela não toleraria certas atitudes." Balbuciei alguma desculpa e ela não insistiu, mas me olhou firme, como se quisesse me avisar. Não tive coragem de contar que eu já estava envolvido até o pescoço. A essa altura, me sentia num buraco cada vez mais fundo. Em casa, Rosângela já dormia virada para o lado oposto, lágrimas contidas nos olhos. Minhas crianças começavam a ter medo de mim. Perto daquele período, notei que Bianca começou a me dar presentes inusitados para as crianças. Sapatos, roupas. Ela dizia: "É meu pai que manda, não se preocupe." Só depois fui descobrir que Dona Beatriz nem sabia dessas compras. E quando Bianca me perguntava o tamanho que minha esposa vestia, eu percebia algo estranho em sua expressão. Ela demonstrava um interesse quase doentio na minha família, como se quisesse interferir em todos os aspectos da minha vida.
Uma noite, depois de uma briga feia, acabei xingando Rosângela e partindo para cima dela de forma grosseira. Parei no meio do caminho, chocado comigo mesmo. Meus filhos choravam, pedindo que eu me acalmasse. Me arrependi na mesma hora, mas a raiva me dominava. Dormi mal, sonhando com Bianca sussurrando meu nome e rindo, como se gozasse da minha confusão mental. No dia seguinte, cheguei a casa para trabalhar e encontrei Dona Beatriz me esperando. Ela foi direta. Vou pedir que se afaste um pouco de Bianca. Ela vai viajar amanhã e não quero que você fique por perto enquanto ela estiver arrumando as coisas. Assenti, sentindo um alívio misturado com temor. Precisava mesmo colocar a cabeça no lugar. E de fato, Bianca se afastou por uns dias, alegando que iria visitar amigos. Nesse intervalo, parei de receber os sucos e comidas dela. Aos poucos comecei a me sentir mais calmo. Voltei a dar atenção à minha esposa e aos meus filhos. Pensei que a tormenta tivesse ficado para trás. No entanto, algo ainda me puxava para a casa, e eu não conseguia recusar trabalho quando Dona Beatriz e Senhor Raul me pediam. Algumas semanas depois, Bianca retornou. Foi discreta no começo, mas logo voltou a me procurar. Certa tarde me esperou na área de serviço e, sem dizer nada, me beijou com voracidade. Tentei resistir, mas a mesma fraqueza me dominou. Fomos parar num canto escondido do jardim, agindo como dois adolescentes inconsequentes. Por mais que eu soubesse o tamanho do erro, não conseguia romper aquele ciclo. E tudo foi piorando. Nessa época, a esposa de um conhecido indicou que eu falasse com uma benzedeira local, chamada Dona Sheila, pois minha mudança de comportamento era suspeita. Rosângela, desesperada, comentou a mesma coisa. Às vezes parece que tem algum feitiço em cima de você. Minha avó dizia que tem gente que faz amarração com sangue, comida. De início achei aquilo uma bobagem, mas ao lembrar dos sucos avermelhados que Bianca me oferecia, comecei a sentir um arrepio. Era coincidência? Eu não acreditava nessas coisas, mas os fatos se encaixavam de maneira estranha. E pouco depois aconteceu algo que me abalou de vez. Eu estava cavando uma área no canteiro lateral, onde planejava plantar algumas mudas de hibisco, quando a pá bateu em algo macio. Continuei cavando até encontrar um pano velho enrolado. Puxei aquele embrulho e quase deixei cair no chão ao ver que continha um boneco de cera, moldado de forma grosseira, mas com traços que pareciam um rosto. Junto havia um pedaço de camisa masculina sujo, que reconheci ser meu. Era uma camisa que eu jurava ter perdido há algumas semanas. A sensação foi de puro pânico. Meus batimentos dispararam. Enfiei o embrulho em um saco plástico e, no fim do expediente, saí rápido. Inventei para Dona Beatriz que precisava comprar adubo. Fui direto até a casa de Dona Sheila, seguindo o endereço que minha conhecida havia passado. Ao chegar, bati palmas na frente do portão simples. Uma senhora de cabelos grisalhos me recebeu com um olhar sério. Contei sobre o que eu havia encontrado, mostrando o objeto. Ela examinou a camisa e o boneco de cera. Murmurou orações baixas, pedindo calma. Isso aqui é um trabalho de amarração. Alguém quer prender você e afastá-lo da família para que fique obcecado por essa pessoa, disse, com a voz grave. Perguntou se eu tinha recebido comidas ou bebidas suspeitas. Contei dos sucos que Bianca me oferecia e Dona Sheila balançou a cabeça. Pode ter sangue misturado. Não é brincadeira. Se você acredita ou não, pouca diferença faz. O efeito dessa coisa se manifesta na sua mudança de comportamento. E se encontrou esse boneco com sua roupa, é sinal de que a intenção foi forte. Senti ânsia de vômito, lembrando como eu andava agindo com minha família. Ela me orientou a fazer uma limpeza espiritual, com rezas e velas brancas, e disse para eu me livrar do boneco bem longe da minha casa. Explicou que às vezes o feitiço se volta contra quem o criou. Saí dali confuso, ainda sem saber se acreditava totalmente naquilo. Porém, em meu íntimo, algo gritava que era real. No dia seguinte me apresentei na casa de Senhor Raul, como se nada tivesse acontecido, mas estava tremendo por dentro. Não vi Bianca. Dona Beatriz disse que ela viajara novamente. Fiquei aliviado, pois precisava pensar. Pouco antes de ir embora, enterrei o boneco e o pano num terreno baldio,
a alguns quilômetros do condomínio. Joguei sal por cima, repetindo mentalmente as orações que Dona Sheila me ensinou. Depois fui para casa, determinado a retomar meu equilíbrio. Nos dias que seguiram, senti uma melhora. Voltei a ser mais paciente com Rosângela e meus filhos e até dormia com menos pesadelos. Só que, de repente, algo estranho aconteceu. Dona Beatriz começou a chegar com o rosto inchado de tanto chorar, e Senhor Raul tinha a expressão sempre fechada. Parecia que Bianca não atendia às ligações e, até onde entendi, havia sumido sem dar notícias. Chegaram a comentar de sequestro ou fuga. A família entrou em desespero. Eu fiquei sem reação, pois a primeira coisa que me veio à mente foi a conversa com Dona Sheila. Será que o feitiço estava se voltando contra Bianca? Tentei afastar o pensamento, mas não conseguia. Enquanto isso, Dona Beatriz me pedia para manter o jardim, pois não queriam deixar o lugar abandonado. E assim eu continuei indo lá, vendo o Senhor Raul cada dia mais abatido, recebendo telefonemas misteriosos que não se confirmavam em nada. A polícia chegou a ser acionada, mas não havia pistas concretas. Algumas semanas se passaram. Contratei um rapaz, Anderson, para me ajudar na jardinagem, pois a família pediu que eu me dedicasse a manter tudo impecável, inclusive a piscina. Anderson era ágil, mas vivia me contando que sentia calafrios na casa, especialmente perto do quarto de Bianca. Certa noite, ele disse ter ouvido passos no corredor e sussurros femininos. Fiquei arrepiado, mas tentei não dar muita importância. Ainda assim, sentia um peso no ar. No meio desse tormento, o Senhor Raul me pediu que fosse cuidar da chácara dele fora da cidade. Ele e Dona Beatriz pretendiam passar um tempo lá, longe dos boatos sobre Bianca. Arrumei minhas coisas e segui para a região rural, onde havia um terreno enorme com uma casa ampla. A natureza ali era exuberante, com muitas árvores nativas, mas também com partes descuidadas. Ele me ofereceu um salário melhor e eu aceitei. Precisava sustentar minha família. Rosângela e meus filhos concordaram em se mudar comigo, pois imaginei que seria um local mais tranquilo. Por algumas semanas, as coisas até que ficaram em paz. Rosângela viu que eu não estava mais estranho, e Jonas e Pietra brincavam nos arredores, tomando cuidado para não entrar na mata fechada. Eu cuidava das árvores frutíferas, limpava o terreno e tentava não pensar em Bianca, mas no fundo, a culpa me perseguia. Eu sabia que havia feito algo terrível. Um dia recebi um telefonema de Senhor Raul, que estava totalmente abatido. Eles continuavam sem qualquer notícia de Bianca. Comentou que havia recebido ligações anônimas pedindo dinheiro de resgate, mas nunca apareciam provas de nada concreto. Ele vivia viajando para diferentes regiões, conversando com a polícia, detetives particulares, mas não achava resposta. Senti pena dele e de Dona Beatriz, que, segundo ele, vivia chorando dia e noite. Com o passar do tempo, Rosângela começou a perceber que eu tinha pesadelos recorrentes, chamando o nome de Bianca durante o sono. Eu despertava suando, imaginando que ela me observava de trás das árvores. Às vezes, eu jurava ouvir uma risada abafada do lado de fora da casa. Pegava a lanterna, ia conferir, mas não achava nada. Comecei a instalar luzes mais fortes no quintal, o que deixava Rosângela assustada. Você está paranoico. Será que não devemos voltar para a cidade? Ela perguntava. Eu negava, lembrando que precisava desse emprego e que já era difícil me manter na antiga casa alugada. Então, os sinais começaram a se intensificar. Meu filho Jonas contou que vira uma mulher jovem espiando pela cerca, mas quando ele chamou, ela sumiu. Perguntei a ele como era a mulher, e ele descreveu alguém de cabelos escuros e compridos. Isso me deu um frio na barriga. Tentei fingir que não era nada. Pouco depois chegou a notícia de que a casa do condomínio seria vendida. Senhor Raul e Dona Beatriz queriam encerrar aquela etapa dolorosa de suas vidas. Venderiam tudo e ficariam apenas com a chácara caso quisessem, ou comprariam um imóvel menor. Comecei a achar que em breve eu também ficaria sem trabalho, mas o destino parecia ter outros planos. Passaram-se meses sem novidades sobre Bianca. O caso dela ficou praticamente arquivado. A
A polícia não conseguia encontrar nenhum indício. Algumas pessoas especulavam que ela poderia ter decidido sumir por conta própria. Outras diziam que podia ter sido vítima de um crime. Eu guardava em silêncio a ideia de que, talvez, estivesse pagando o preço de um feitiço maldito. Certa noite, voltando do galpão onde guardava as ferramentas, vi uma silhueta feminina perto de umas bananeiras. Apanhei a lanterna e, quando iluminei, não havia ninguém. Ainda assim, encontrei pegadas nítidas na terra fofa. Senti um arrepio e um nó na garganta. Rosângela e as crianças foram para dentro da casa. Trancaram janelas e portas. Naquela noite, não consegui pregar o olho direito. No dia seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Fui limpar um canteiro próximo ao portão e encontrei um ramo de girassol murcho, jogado no meio da grama. Aquilo não crescia ali. Eu não havia plantado girassóis. Lembrei que Bianca adorava aquelas flores. Meu sangue gelou. Peguei aquele girassol morto e o queimei nos fundos, olhando ao redor para ver se alguém me espreitava. Não vi nada além do vento balançando as folhas. Algumas semanas se passaram sem grandes incidentes, até que um par de homens apareceu na chácara com um carro de cor neutra. Disseram ser investigadores particulares, a serviço de um parente de uma amiga de Bianca. Queriam saber se havia alguma pista que ligasse o sumiço dela ao terreno. Expliquei que não sabia de nada. Eles me perguntaram se eu conhecia a moça, e respondi que sim, mas apenas como filha dos meus antigos patrões. Então se despediram, deixando um cartão de contato caso eu lembrasse de algo relevante. Depois disso, passei a ter a sensação de ser constantemente observado. Certas madrugadas, ouvia o uivo dos cachorros do sítio vizinho, como se reagissem a uma presença estranha. Uma madrugada, acordei com um barulho na sala. Corri até lá e encontrei a janela aberta. Eu tinha certeza de que havia trancado antes de dormir. Nenhum objeto foi levado, mas o forro da poltrona estava rasgado, como se alguém tivesse passado as unhas ali. Contar isso a Rosângela seria deixá-la ainda mais apavorada. Então apenas tranquei tudo de novo e fiquei acordado até o amanhecer. A situação foi ficando insustentável. Meus filhos não queriam mais ficar na chácara. Reclamavam de pesadelos e ruídos no telhado. Rosângela me pressionava para irmos embora. Eu argumentava que precisava do emprego, mas ela chorava dizendo que não aguentava viver naquele clima de medo. Foi então que recebi um telefonema inesperado, tarde da noite. Uma voz feminina, quase irreconhecível, sussurrou: "Você ainda é meu." Fiquei tão assustado que desliguei na hora. Tentei retornar a ligação, mas não aparecia número no visor. Passei o resto da noite olhando o celular, suando frio. Rosângela notou minha expressão e perguntou o que houve. Inventei uma desculpa qualquer dizendo que era um trote. Ela não acreditou, mas não insistiu. Nos dias seguintes, eu me convenci de que não havia mais condições de ficarmos ali. Decidi falar com o Sr. Raul assim que ele retornasse de viagem, pois estava em busca de pistas da filha em outra região. Nesse intervalo, Rosângela arrumou as malas e foi embora com as crianças para a casa de uma irmã. Fiquei sozinho, aguardando uma oportunidade de acertar as contas com meu patrão e, quem sabe, recomeçar a vida em outro lugar. A solidão fez tudo piorar. Os barulhos na casa pareciam se multiplicar. Vultos no corredor, passos pelo quintal, a sensação de um perfume adocicado no ar, que me lembrava Bianca. Eu já não sabia se era a minha mente pregando peças ou algo além do real. Certa noite, acordei com um impulso desesperador de ir até a mata nos fundos. Peguei a lanterna e a pá, sem ao menos entender o que procurava. A escuridão era quase total. Andei tropeçando em raízes, abrindo caminho até chegar a um ponto onde avistei algo brilhando ao pé de uma árvore retorcida. Ali, encontrei uma fita vermelha amarrada em galhos cruzados, com restos de cera grudados. Parecia algum tipo de símbolo rústico. Arranquei aquilo com fúria e joguei para longe. De repente, um vento gelado soprou, quase me derrubando. Juro que ouvi uma voz feminina cochichando meu nome. Corri de volta para casa, meu coração batendo como louco. Era como se estivesse no meio de um pesadelo acordado. 2 dias depois, finalmente, Sr. Raul apareceu na chácara, abatido como nunca.
Contou que a polícia encerrara o caso de Bianca por falta de provas. Ele e Dona Beatriz estavam devastados, mas já não podiam gastar mais dinheiro com detetives. Me disse que eu poderia permanecer ali enquanto quisesse, mas não tinha planos imediatos. Falou em vender a chácara. Agradeci e respirei fundo. Ele perguntou se eu tinha notado algo estranho. Hesitei em contar tudo, mas decidi falar apenas sobre alguns ruídos noturnos. Ele assentiu, sem reagir muito, como se estivesse anestesiado pela dor. Assim que ele partiu, resolvi recolher minhas coisas para ir atrás de Rosângela. Mas antes de sair, senti que precisava voltar àquele ponto na mata. Algo me chamava, uma sensação de que havia algo enterrado ou escondido por lá. Peguei a lanterna e a pá outra vez, caminhei até o local onde encontrara a fita vermelha e comecei a cavar. O cheiro ruim logo se misturou ao ar. Continuei até que a pá trouxe à superfície um pedaço de tecido claro, manchado e com algo que parecia manchas antigas de sangue. Parei imediatamente, sem coragem de ver mais. Meu corpo inteiro tremia. Enterrei tudo de novo com o coração acelerado, pois desconfiava do que poderia ser aquilo. Voltei correndo, liguei para a polícia e expliquei que havia algo suspeito na mata. Eles vieram ao amanhecer, tiraram fotos, isolaram a área, pediram meu depoimento, mas não me disseram exatamente o que encontraram. Imagino que fossem restos humanos ou algo próximo disso. Se era Bianca ou não, não sei. Deixaram claro que a investigação seguiria em sigilo. Alguns dias depois, não vi notícia alguma no jornal e ninguém me ligou para dar atualizações. Senti um alívio e um horror ao mesmo tempo. Abandonei a chácara naquele mesmo dia. Fui para a casa da irmã de Rosângela, onde minha esposa e meus filhos estavam. Abracei-os com tanta força que quase sufoquei as crianças. Contei apenas que eu encontrara algo muito estranho e que a polícia estava cuidando do assunto. Rosângela me olhou com piedade e também com certo medo. Vi em seus olhos que nosso relacionamento ainda estava abalado por tudo que fiz. Hoje arrumei um trabalho mais simples em outro lugar, cuidando de um pequeno sítio pertencente a um casal de aposentados. Não ganho tanto quanto antes, mas me sinto um pouco mais em paz, longe das sombras daquele passado. Mesmo assim, volta e meia, acordo no meio da noite suando frio. Sonho que Bianca me chama de algum lugar escuro, rindo, perguntando por que a abandonei. Às vezes, no meu delírio, sinto o cheiro doce daquele suco avermelhado e meu estômago se revira de medo e arrependimento. É estranho pensar que, por um momento de fraqueza, quase joguei fora minha família inteira. E se havia ou não um feitiço de verdade, jamais poderei afirmar com certeza. Mas sei que minha mente mudou radicalmente depois daquele embrulho de cera que encontrei no jardim. Às vezes, culpo Bianca pelo meu tormento. Outras vezes me culpo por ter cedido. O que quer que tenha acontecido com ela, se foi vítima de gente cruel ou se o próprio destino a levou para um caminho sem volta, é algo que talvez nunca saberemos. Sempre que vejo um girassol, desvio o olhar. Aquela imagem amarela me traz lembranças do jardim em que vivi momentos intensos e doentios. Temo nunca conseguir me libertar completamente do passado. Porém, continuo seguindo adiante, dando valor à minha esposa e aos meus filhos, tentando reconstruir a confiança que abalei. E se posso dar um conselho, é este: por mais belas que sejam as flores do jardim de outra pessoa, nunca se esqueça das raízes que você deixou em casa. Algumas armadilhas não são visíveis a olho nu, mas podem prender você de um jeito que nem todas as rezas do mundo conseguirão soltar. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Cresci em um bairro simples, cercado por casas térreas, muros baixos e ruas onde quase todo mundo se conhecia pelo nome. Havia uma tranquilidade meio adormecida naquele lugar. Poucas festas,
nenhuma vida noturna muito agitada e costumes que passavam de pais para filhos. Meu pai trabalhava como encanador, minha mãe era doméstica em outra região e eu passava boa parte do tempo trancado no quarto, estudando. Desde cedo, gostava de ler livros de ciência e resolver pequenos desafios de matemática que encontrava em revistas antigas. Aquilo me dava uma sensação de objetivo na vida, talvez porque eu quisesse ser reconhecido de alguma forma. Assim que terminei o ensino médio, consegui uma bolsa em uma universidade federal da capital para cursar física. Aquilo foi um grande passo para mim. Mudei-me para um alojamento estudantil, peguei ônibus lotados e me virei em bicos para complementar o dinheiro da bolsa. Foram anos puxados, mas eu mantive o foco. Quando me formei, decidi seguir carreira acadêmica. Fiz uma especialização e, finalmente, retornei à cidade onde cresci, mas sem grandes expectativas de encontrar um emprego de prestígio. O destino, porém, me colocou como professor de física em uma escola pública local. O tempo passou rápido. Acabei virando uma espécie de figura conhecida no bairro de origem. O rapaz que tinha conseguido um diploma e agora ensinava em uma instituição de certo porte. Eu me orgulhava da minha função, mas minha vida pessoal não se desenvolveu como eu esperava. Tinha 35 anos, era solteiro, sem filhos e morava sozinho em uma kitnet. Cada semana se resumia a preparar aulas, corrigir trabalhos, dar suporte aos estudantes. Nas raras folgas, eu me afundava em leituras ou filmes antigos de ficção científica. Meus antigos colegas de turma tinham seguido caminhos diversos, formado família ou se mudado, enquanto eu permanecia estagnado em uma rotina que achava segura, ainda que um pouco vazia. Em uma tarde de final de ano letivo, o diretor Carlos bateu na porta da minha sala de aula. Ele tinha cerca de 50 anos e um olhar sempre preocupado. Me avisou que no semestre seguinte eu seria responsável por uma turma de primeiro ano do ensino médio, recém-chegada à escola. Concordei, mas não pensei muito sobre aquilo até o reinício das aulas. Logo na primeira semana, me apresentei diante de cerca de 40 alunos. Tinham olhares curiosos ou entediados, como qualquer grupo de jovens que precisa encarar horas de explicações sobre fórmulas e movimentos de corpos em queda livre. Foi durante a chamada que notei uma garota de cabelos castanhos, semblante tímido, chamada Bruna. Ela escolhia sempre a primeira ou segunda carteira, sem conversar com os colegas ao redor. Parecia muito compenetrada, anotando cada palavra que eu dizia no quadro. Em um mundo em que muitos alunos conversavam paralelamente ou mexiam no celular, a postura dela chamava a atenção. Nas primeiras semanas eu a via absorver tudo com um brilho nos olhos, enquanto outros sequer entendiam por que deviam estudar física. Quando chegava o momento das perguntas, Bruna se destacava por levantar a mão e questionar pequenos detalhes que ninguém mais percebia. Estava sempre sedenta por conhecimento, algo que me fazia sentir motivado para planejar aulas criativas. A princípio, pensei que ela tivesse algum bloqueio social, pois não interagia muito com os colegas. Porém, ao final de quase todas as aulas, ela se aproximava da minha mesa, pedindo indicações de leituras avançadas, perguntando sobre experimentos que pudessem ilustrar os temas. Ou, às vezes, queria apenas tirar dúvidas pontuais sobre equações. Eu respondia dentro do tom profissional, mas percebia que minha voz acabava soando mais suave do que o normal. Havia algo na curiosidade dela que me tocava. Não demorou para surgir um desconforto em mim. Eu começava a me preocupar demais com a presença daquela aluna, a observar seus gestos, a torcer para que me fizesse perguntas. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu sentisse um impulso de ansiedade. Bruna devia ter 18 ou 19 anos, por estar no primeiro ano da etapa final do ensino médio. Eu, com 35, não conseguia evitar a sensação de que aquilo beirava o proibido, e de fato era. Mas não havia ainda nada de explícito, nada além de um fascínio silencioso. Tentei me convencer de que não passava de admiração pelo empenho de uma aluna tão aplicada. Segui com minhas correções de provas, elaborações de atividades extras e planejamentos de projetos.
Passadas algumas semanas, eu me encontrava cada vez mais isolado do restante do corpo docente. Em vez de participar das conversas na sala dos professores, ficava revisando listas de exercícios ou planejando como abordar certos assuntos de forma mais empolgante para alunos como Bruna. Eu buscava textos sobre astronomia, mecânica quântica e até pensava em propor um clube de ciência, mas me perguntava se estava exagerando. Certa tarde, Carlos reuniu todos os professores para tratar de assuntos de disciplina. Mencionou que algumas turmas apresentavam problemas graves, envolvendo brigas e baixo rendimento. Falou especificamente sobre uma aluna chamada Rafaela, que, segundo ele, já vinha de outras escolas com histórico de mau comportamento. Ela se vestia com roupas escuras, tinha piercing no lábio e pouco interesse em qualquer tarefa. Estava à beira da reprovação em quase todas as matérias. Quando ele perguntou quem se dispunha a tentar ajudá-la em física, senti que não poderia recusar, mesmo sabendo que meu tempo andava escasso. Ao final de uma aula, chamei Rafaela para conversar. Ela estava encostada no batente da porta mascando chiclete. Expliquei a situação. Se ela não melhorasse o desempenho, corria risco de suspensão ou expulsão, porque acumulava faltas e notas muito baixas. Ela me olhou com uma expressão de tédio. Eu não ligo, disse arrastando as palavras. Se me mandarem embora, arrumo outra escola ou um trabalho qualquer. Aquilo me irritou, mas tentei me manter calmo. Ofereci sessões de estudo em contraturno ou exercícios adicionais. Ela riu de forma sarcástica. Não preciso de favor, continuou com a voz baixa, mas firme. Você acha que eu não notei que está sempre de olho na Bruna? O comentário me paralisou. Ela sorriu como se estivesse me desafiando. Fiquei sem palavras, tentando garantir a ela que aquilo não era adequado. Olha, prosseguiu, não sou a única que percebe. Uns amigos meus comentaram que você trata a Bruna diferente, todo gentil. Quer apostar como todo mundo já suspeita de você? Meu rosto queimou. Senti o medo gelar minhas costas. Se boatos como esse se espalhassem, minha reputação e meu emprego ficariam em risco. Rafaela então se aproximou, cruzou os braços e me encarou. Eu não tô te julgando, é só um fato. Ela é bonita e inteligente. Qualquer um na sua posição ficaria balançado. E se você quiser mesmo ficar com ela, eu posso te dar uma forcinha. Mas em troca você já sabe, preciso passar de ano. Minha mente deu um nó. Soava como uma chantagem bizarra, envolvendo algum tipo de favor. Perguntei do que ela estava falando. Rafaela riu de modo sombrio. Faço uns trabalhos de amarração, uns rituais, sabe? Se quiser que a Bruna se jogue nos seus braços, é só aceitar minha ajuda. Mas aí você esquece essa história de me reprovar. Rejeitei a ideia imediatamente. Disse que aquilo era loucura, que não acreditava em rituais e pedi que ela saísse da sala. Ela saiu balançando a cabeça, como se soubesse algo que eu não sabia. Naquele dia, fui embora para minha kitnet com uma sensação de enjoo. O pensamento de que Rafaela poderia espalhar fofocas sobre mim e Bruna me consumia. Além disso, o fato de ela mencionar amarração mexia com um lado mais supersticioso que eu ignorava. Teria ela capacidade de fazer algo realmente perigoso? Os dias se passaram e comecei a notar que Bruna andava mais distante. Não ficava tanto tempo depois das aulas para tirar dúvidas. Quando eu tentava um contato rápido, percebia que ela desviava o olhar, parecendo constrangida. Fui me convencendo de que Rafaela poderia ter plantado algum veneno nos corredores, talvez insinuando que eu tinha um interesse ilícito. Senti medo de perder aquela proximidade inocente, mesmo que fosse só uma relação professor-aluna. Na quinta-feira, quando já guardava minhas coisas no armário, Rafaela apareceu no corredor. E aí, professor, pensou na proposta? Tentei ignorá-la, mas ela passou na minha frente. Se não fizer nada, vai perder a Bruna. Pode ter certeza de que mais cedo ou mais tarde ela vai arranjar um namorado da idade dela. E sabe o que mais? Se você continuar me ignorando, eu não garanto que outros professores ou a direção não fiquem sabendo da sua fixação por ela. Fechei a porta do armário com força, engolindo em seco. Rafaela sorriu,
como quem sabe que tem vantagem. Talvez por fraqueza, desequilíbrio emocional ou puro desespero, me peguei perguntando baixinho: que tipo de trabalho você faria? Ela abriu um sorriso ainda maior. Algo simples. Preciso de uma peça de roupa sua, alguns fios do seu cabelo e uma foto sua. Também exijo que você me dê nota suficiente para eu passar no próximo teste. Depois é só esperar. A Bruna vai ficar cada vez mais apegada a você. Assenti, tremendo por dentro. Não acreditava que eu estava cedendo àquele absurdo. Mas o medo e a obsessão falaram mais alto. Rafaela marcou de me encontrar na sexta-feira. Passei a noite em claro, pensando em quão errado aquilo era. Senti náuseas, mas pela manhã tomei coragem. Entreguei a ela uma camisa que eu já havia usado, mais alguns fios de cabelo e uma foto antiga que estava na minha carteira. Ela guardou tudo numa sacola e pediu que eu não comentasse nada com ninguém. Em alguns dias você vê resultado, sussurrou. Fui dar aula com a alma pesada. Naquele mesmo dia, apliquei um teste para a turma. É claro que a prova de Rafaela estava em branco em várias questões, mas acabei atribuindo pontos que ela não merecia. O sentimento de culpa me corroía. 3 dias depois, senti uma grande surpresa ao notar uma mudança em Bruna. Ela se aproximou timidamente no final da aula, dizendo que precisava de ajuda para estudar, mas que a biblioteca andava muito cheia. Perguntou se havia outro local tranquilo. Disse que poderíamos usar uma das salas vazias, mas ela propôs a própria casa, já que morava apenas com a avó, que ficava fora a maior parte do dia. Meu coração disparou, mas tentei manter a compostura. Fomos à casa de Bruna naquela tarde. Tratava-se de uma construção simples, mas organizada. Sentamos em uma mesinha na sala, espalhamos livros e cadernos. Enquanto eu explicava algumas fórmulas de dinâmica, percebi que ela me olhava de um jeito diferente. O que antes era puro respeito acadêmico, agora parecia envolto em curiosidade pessoal. Depois de quase 2 horas, ela confessou: não sei o que está acontecendo comigo. Sinto algo especial quando falo com você, mas não quero que isso seja mal interpretado. Engoli seco. Disse que eu também admirava muito a dedicação dela, mas que devíamos ser cautelosos. Só que, de repente, ela deu um passo além. Aproximou-se, hesitou e me beijou de forma tímida. A razão gritava para eu recuar, mas não consegui. Correspondi ao beijo sentindo uma adrenalina que eu não experimentava havia anos. Depois de uns instantes, tentei dizer que não era correto. Ela repetia que era maior de idade, que sabia o que queria. Num rompante, nos deixamos levar por aquele impulso. Terminamos no quarto sem medir as consequências. Saí de lá em choque. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, lembrei-me da chantagem de Rafaela e me perguntei se aquele súbito interesse de Bruna podia ser influência de algum trabalho esotérico. Ao mesmo tempo, meu desejo e minha vaidade gritavam que era algo natural, que eu não devia me culpar tanto. Apesar de tudo, uma pontada de inquietação começou a me perseguir. Nos dias seguintes, Bruna se mostrava cheia de afeto quando estávamos sozinhos, mas mantinha distância na escola. Achei correto por segurança. Eu, entretanto, vivia uma montanha-russa. Ora me sentia nas nuvens, ora apavorado com a possibilidade de sermos descobertos. Pouco tempo depois, Bruna passou a ter mudanças bruscas de humor. Às vezes, chegava para o estudo e, de repente, ficava distante, com um olhar perdido. Numa tarde, ela pediu um tempo, dizendo que não sabia lidar com a pressão dos colegas e que se sentia confusa em relação aos próprios sentimentos. Fiquei arrasado, com medo de perdê-la. Fui tirar satisfações com Rafaela, pois havia cedido a todos os caprichos dela e ainda assim estava perdendo Bruna. Rafaela sorriu com cinismo. Os encantos são temporários. A gente precisa reforçar de tempos em tempos. Se quiser continuar recebendo a atenção da Bruna, vai ter que facilitar um pouco mais a minha vida. Agora, preciso de dinheiro. São coisas caras para os rituais. Naquele ponto percebi que se tratava de chantagem pura e simples. Porém, eu estava tão obcecado que fiquei com medo de ver Bruna me deixando de vez. Juntei o pouco que tinha, vendi meu notebook antigo e ainda pedi emprestado para um colega, Marcelo, dizendo que precisava pagar dívidas médicas.
Entreguei o valor a Rafaela e ela prometeu reforçar o feitiço. Alguns dias depois, Bruna reapareceu cheia de carinho, dizendo que tinha resolvido as dúvidas, que sentia minha falta. Voltamos a ficar juntos. Chegamos ao ponto de nos encontrar em motéis fora do bairro, na tentativa de evitar olhares curiosos. Eu me convencia de que agora tudo daria certo. Ilusão. Passado pouco mais de um mês, o padrão se repetiu. Distanciamento repentino, crises de choro, reclamações de mal-estar. E Rafaela, claro, pedia mais. Dessa vez, exigi que ela parasse, que não a aprovaria novamente por meio de notas falsas. Rafaela, então, lançou ameaças mais sombrias. Você vai se arrepender. Se continuar me negando o que eu peço, eu posso muito bem contar para a diretoria sobre vocês dois. E também posso mexer em outro tipo de magia, que não precisa de reforço para causar estrago. Eu quis ignorar, mas a expressão nos olhos dela era de ódio profundo. Mesmo assim, me mantive firme. Falei que não daria mais dinheiro nem facilitaria nada. Rafaela me lançou um último olhar cruel. Pois se prepare, agora quem vai sofrer é você. Mal dormi naquela noite. 2 dias depois, Bruna não apareceu na aula, nem no outro dia. Tentei ligar, mas o telefone dela estava desligado. Bati na porta de sua casa. Nenhuma resposta. Por fim, recebi uma mensagem da prima de Bruna, Ingrid, avisando que ela estava hospitalizada com febre alta, vômitos sem diagnóstico. Fui correndo ao hospital. Encontrei Bruna pálida, consumida por algo que os médicos não entendiam. A família me olhava sem simpatia, pois sabia um pouco de mim. E em poucas madrugadas, o estado dela piorou de forma assustadora. Quando liguei para saber notícias, me disseram que ela havia falecido. Fiquei em choque, sem chão. Passei a noite chorando. Meus pensamentos se confundiam entre raiva e culpa, e eu me perguntava se Rafaela podia ter alguma parcela nisso. Acordei no dia seguinte decidido a confrontar Rafaela. Esperei-a em um corredor pouco movimentado da escola. Ela apareceu com a mesma postura desafiadora. Quando falei de Bruna, ela soltou uma gargalhada nervosa. Eu não a matei, professor, mas quando a gente mexe com certas forças, nem sempre tem controle. Você abriu a porta, não esqueça disso. Minha cabeça pareceu ferver. Parti para cima dela, agarrando-a pelos ombros e gritando. Ela tentou se soltar, pedindo socorro. Segurei seu pulso, mas, antes que eu fizesse algo mais, o diretor Carlos e o colega Marcelo surgiram, puxando-me para trás. Rafaela se recompôs, tossindo e chorando. O diretor olhou para mim como se eu fosse um monstro. O que está acontecendo aqui? Isso é inaceitável, gritou ele. Não consegui me explicar. Fui levado à sala da direção, onde recebi a notificação imediata de demissão. Aquilo acabou de enterrar minha reputação. Um professor agredindo uma aluna diante de testemunhas. Poucos dias depois, não havia lugar para mim em nenhuma escola. Alunos e funcionários comentavam o que aconteceu, alguns aludindo a um suposto romance meu com Bruna. Bastava a suspeita para ninguém arriscar me contratar. Fiquei sem renda, endividado e terminei por morar em um quartinho de uma pensão barata numa área mais afastada. Consegui trabalho como caixa em uma pequena mercearia, recebendo clientes e repondo prateleiras. Minha vida se transformou em um buraco de melancolia. A lembrança de Bruna me assombrava todas as noites. Eu a via em sonhos, ou às vezes achava sentir seu perfume em lugares improváveis. Ao mesmo tempo, não conseguia esquecer a expressão sombria de Rafaela e a suspeita de que algo mais profundo estava em jogo. Certa vez, apareceu na mercearia uma senhora conhecida da família de Rafaela, mas não troquei mais que 2 palavras com ela, pois não queria ser reconhecido. Descobri por um ex-colega que Rafaela foi internada algum tempo depois, com dores abdominais severas. Supostamente passou por cirurgias e complicações que ninguém entendia direito. Havia quem dissesse que era castigo ou que estava pagando por mexer com coisas pesadas. Não desejei mal algum, mas também não conseguia sentir pena. Meu arrependimento era maior que tudo. Muitas noites eu acordava ouvindo barulhos estranhos, como passos no corredor da pensão. Cheguei a abrir a porta algumas vezes, crente de que veria a sombra de Rafaela.
mas encontrava apenas o vazio. Passei a desenvolver uma espécie de paranoia. Cada ruído, cada vulto na rua, imaginava que fosse algo ligado à bruxaria que me perseguia. Minhas mãos suavam frio, meus nervos estavam por um fio. 2 meses depois, já morando naquela pensão, precisei buscar ajuda de alguém que entendesse de benzimentos ou curas espirituais. Uma conhecida de nome Dona Marta, que morava no mesmo corredor, indicou-me um senhor chamado Aloísio, que fazia defumações e orações para quem precisava livrar-se de encostos. Fui até a casa dele em uma tarde de sábado. Ele me recebeu no quintal cheio de ervas penduradas. Sentamos nos banquinhos de madeira e eu contei parte dos meus pesadelos, sem admitir toda a história. Seu Aloísio me ouviu em silêncio, pediu meu nome completo e se levantou. Vou preparar um defumador com umas folhas. Você fica parado de olhos fechados, disse ele. Sentir a fumaça subindo e a reza sussurrada me trouxe certo alívio momentâneo. Ele comentou que havia uma energia grudada em mim e recomendou que eu fizesse orações antes de dormir, além de acender uma vela branca por 7 dias seguidos. Fiz tudo como mandava, agarrando-me à esperança de espantar minha culpa e qualquer resquício de influência maligna. Nos primeiros dias dormi melhor, mas logo os sonhos voltaram. Sonhos perturbadores em que eu me via na escola, percorrendo corredores vazios, sentindo Bruna me chamar ao longe, sem nunca conseguir encontrá-la. Acordava suando. Uma vez achei ouvir passos no telhado, arranhões na janela. Liguei a luz. Não havia nada ali. Aos poucos, fui perdendo o controle sobre minha própria sanidade. Tentei focar no trabalho do mercadinho, mas vivia distraído, errando trocos, derrubando produtos. Meu chefe, Joaquim, um senhor de meia idade, começou a me perguntar se eu estava doente. Eu dizia que era só insônia. Mesmo assim, tentei me segurar naquele emprego para não acabar na rua. Certo dia, recebi um bilhete anônimo no balcão. Eu sei o que você fez. Você não vai escapar. Gelei. Olhei ao redor e não vi ninguém que pudesse ter deixado aquilo. Rasguei o papel, o coração martelando. Lembrei de Rafaela, mas também podia ser alguém da família de Bruna sem provas concretas, só querendo me assombrar. O medo passou a me paralisar. Durante uma semana, evitei circular à noite. Tinha receio até de visitar seu Aloísio de novo. Porém, a tensão bateu o limite na segunda-feira seguinte, quando encontrei na porta do meu quarto um pequeno boneco de pano com alfinetes na cabeça. Havia até algumas manchas que pareciam tinta vermelha. Meu sangue gelou. Joguei aquilo fora imediatamente. Passei a trancar a porta com 2 voltas de chave e a empurrar uma cômoda contra ela. As batidas no corredor voltaram a se intensificar. 1 ou 2 vezes eu ia checar, mas não encontrava ninguém. Meus olhos começaram a arder e parei de dormir mais do que 2 horas por noite. Resolvi que precisava de uma solução radical. Pensei em me mudar para longe, outro lugar onde ninguém me conhecesse. O problema era que eu mal tinha economias para a passagem. Mesmo assim, fiz as malas e pedi demissão do mercadinho, alegando motivos pessoais. Peguei o primeiro ônibus para uma cidade vizinha, onde vivia um amigo, Renan, que conheci na universidade. Mandei uma mensagem pedindo abrigo temporário. Ele me recebeu em sua casa simples. A mãe dele me deu um quarto no fundo, com uma cama de solteiro. Por alguns dias, me senti menos ameaçado, pois ninguém me conhecia ali, e as ruas tinham outro ritmo. Mas a tranquilidade durou pouco. Numa tarde de chuva fraca, fui até a vendinha local e percebi que alguém me seguia de longe. Parei para observar, mas a pessoa sumiu numa esquina. À noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi, tenso, e só ouvi uma respiração lenta antes de a ligação cair. Renan perguntou o que estava acontecendo, e eu simplesmente disse que tinha um problema com alguém do passado. Ele não quis se aprofundar, mas ficou preocupado. De repente, lembrei-me de que seu Aloísio tinha falado de um ritual de encerramento, algo que cortasse de vez a influência. Precisaria, contudo, confrontar a origem daquela maldição. Não sabia ao certo onde Rafaela estava. Tinha ouvido rumores de que ela fora para uma região afastada, pois sua família tinha raízes num sítio rural.
Senti calafrios só de cogitar encontrá-la, mas ao mesmo tempo percebi que a sombra daquilo nunca me deixaria em paz. 2 dias depois, tomei um ônibus de volta à minha cidade de origem e segui as poucas pistas que tinha sobre onde Rafaela poderia se esconder. Alguém me dissera que ela e uns conhecidos faziam rituais em ruínas antigas, num terreno abandonado nos arredores. Aluguei um carro velho com o pouco dinheiro que juntei. Dirigi por estradas de terra, cruzando matagais, até encontrar vestígios de construções em pedra, com muros semi-destruídos e árvores retorcidas. A atmosfera ali me deixou arrepiado. Estacionei e comecei a andar pelos escombros, sentindo o sol se pôr. O vento soprava forte, lançando poeira nos meus olhos. Passei por um corredor de paredes rachadas, vi velas apagadas e algo que parecia restos de cera escorrida em círculo. De repente avistei uma silhueta sentada ao fundo. Quando me aproximei, percebi que era Rafaela, mas ela estava abatida, pálida, como se a doença tivesse consumido metade de suas energias. Ela virou o rosto para mim, a expressão retorcida de raiva. "Demorou para aparecer", disse ela com a voz rouca. Meu coração disparou. Quis gritar várias acusações, mas ao ver o estado dela, apenas murmurei: "Quero que isso acabe. Cansei de ser perseguido. Você já destruiu tudo. Destruiu a mim e a Bruna." Ela soltou uma risada que virou tosse. "Fui eu? Não se faça de vítima. Você também teve culpa. Alimentou seu desejo, me deu recursos. Acha que eu controlei tudo sozinha? Você queria a Bruna de qualquer jeito. Agora paga o preço." Ela tentou se erguer, mas se desequilibrou. Avancei para segurá-la num misto de ódio e compaixão, mas ela se soltou, caindo de joelhos no chão de terra. Vi que havia objetos estranhos ali. Frascos, fitas coloridas, um caderno com símbolos e a minha foto, rasgada ao meio. Senti um frio correr pela espinha. "Precisei de mais recursos", disse ela, semicerrando os olhos. "Rituais que exigem sacrifícios. Eu me arrisquei demais. Você é um ingrato." Ela tossiu sangue. Aquilo era perturbador. Tentei falar alguma coisa. "Pelo amor de Deus, Rafaela, vamos encerrar isso. Vá embora, me deixe em paz. Eu assumo minha culpa, mas não quero mais essa sombra na minha vida." Ela pegou a minha foto no chão e a segurou diante de mim. "Não existe paz. O que foi feito não se apaga. Bruna morreu e você terá que viver com isso." Uma cólera me dominou. Gritei que ela devia parar de me atormentar. Arranquei a foto da mão dela. Ela tentou resistir, mas estava fraca. Joguei a foto no chão e pisei nela. Senti um aperto no peito, como se algo invisível tivesse sido rompido, e um zunido nos ouvidos. Rafaela cambaleou, batendo a cabeça contra o muro. Por um segundo, achei que tivesse desmaiado. Depois, vi que respirava, mas com muita dificuldade. Eu olhava a cena assustado, sem saber o que fazer. Ela parecia sem forças, mas o rosto ainda expressava raiva. Sussurrou algo ininteligível. Naquele instante, uma rajada de vento soprou pela ruína, derrubando os frascos e espalhando papéis. Não era nada sobrenatural demais. Poderia ser simplesmente o tempo mudando, mas o meu coração se encheu de terror. Peguei o telefone para chamar socorro. Uma parte de mim não queria abandonar Rafaela, por pior que fosse tudo o que ela fez. Disquei para o serviço de urgência. Tentei explicar a localização aproximada. Enquanto isso, Rafaela estava semi-inconsciente, encostada no muro. Fiquei ali, esperando. Depois de cerca de 40 minutos, apareceu uma ambulância simplória, junto de uma viatura de polícia. A equipe fez perguntas. Contei que a encontrei doente sem mencionar rituais ou magias. Ela foi levada e os policiais anotaram meu nome e contato. A expressão deles era desconfiada, mas não havia muito a fazer. Voltei ao carro e segui de volta, sem saber se ela sobreviveria. Eu só queria que aquilo terminasse. Quando retornei ao meu quarto na pensão, algumas horas depois, estava exausto, suado, sentindo que tinha deixado parte de mim naquela ruína. Deitei na cama, esperando que o sono viesse. Surpreendentemente, dormi pesado. Na manhã seguinte, não houve passos no corredor, nem boneco de pano na porta, nem bilhete ameaçador. A tensão parecia ter se dissipado como fumaça.
Nos dias seguintes, refleti sobre tudo o que perdera. Minha vocação docente, a vida tranquila de antes e principalmente Bruna. Ela se fora, vítima de um destino que talvez tivesse sido influenciado pelos nossos atos impensados. Nada traria de volta aquele olhar curioso, aquela timidez que me encantou. Porém, eu sentia que, ao encarar Rafaela, havia encerrado um ciclo, ou ao menos rompido as amarras que me prendiam ao pesadelo. Não era redenção, mas um ponto final. No final de uma semana, juntei o que me restava de dinheiro e parti em outro ônibus, decidido a buscar um novo recomeço em qualquer lugar, longe das lembranças da escola e de tudo que me atormentava. Talvez um dia eu encontre alguma paz, mesmo sabendo que há marcas que jamais se apagam. Sigo em frente, carregando a memória de Bruna e a certeza de que, quando a gente cruza certas fronteiras, nem sempre há volta. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.